Meu querido irmão, minha querida irmã, a paz de Jesus, o amor de Maria, esteja em vossos corações, da qual foste chamados a ser um povo santo no Senhor. Graça e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Salve Maria Imaculada, sempre virgem, né? Estamos nós aqui para dar continuidade, meu querido irmão, da minha querida irmã, ao quarto vídeo da série Pecados que Atraem a Ira de Deus. E hoje nós vamos ver, para esse é o último vídeo dessa série, trouxemos 4 vídeos, né? Nessa série de pecados que são verdadeiramente atentado contra o nosso Deus e contra a nossa carne. Nós vamos lembrar que o que disse o apóstolo São Paulo na primeira carta aos Coríntios, não é? No capítulo 6, vós não podeis pegar o templo do Espírito Santo, que é vosso corpo, e fazer dele templo de prostituição. Isso é uma grande verdade, meu querido irmão, minha querida irmã, que nós escutamos, que nós ouvimos, não é, da própria Sagradas Escrituras. Muito bem. E hoje nós vamos ver só apenas um capítulo, o capítulo 28 do Eclesiástico. Já abra a sua Bíblia e nós vamos entrar na Palavra de Deus. Se inscreva nesse canal e dê o like nos vídeos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém? Vamos lá. Pecados que atraem a ira de Deus. Meu querido irmão, todo pecado é pecado. Mas esse que agora nós vamos trazer aqui, ele é terrível. Porque esse pecado que nós vamos trazer aqui, meu querido irmão, minha querida irmã, nós vamos falar apenas de um pecado. Só de um. Esse vídeo tem a intenção de falar apenas de um pecado. E é um pecado terrível. Ele está englobado em uma parte das 5 partes do Pai Nosso. Perdoai as nossas ofensas assim como nós, a 4ª parte do Pai Nosso. Perdoai as nossas ofensas assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Se nós dizemos, Pai, perdoai-nos, Pai, curai-nos desse pecado, libertai-nos, mas nós não perdoamos o outro. Lembra da parábola que Jesus falou, quando Jesus fala, citando o purgatório, do sujeito que devia 100 pratas ao rei, e o rei disse, coloca ele e sua família no cárcere. E ele implorou de joelhos diante do rei, e o rei acabou o quê? Perdoando, porque o rei é Deus, perdoando a dívida. Logo quando ele saiu dali, encontrou alguém que devia a ele 50 pratas. Veja, o rei perdoou dele 100 prata, mas ele encontra alguém que deve 50 prata a ele, e ele vai logo na garganta daquele que lhe devia e começou a esmagar, começou a sufocar, dizendo, paga-me o que tu me deves. O sujeito começou a implorar para ele, dá-me um prazo e eu te pagarei. Não, já passou o prazo, você está me enrolando, não vou te perdoar. Os soldados foram contar ao rei, olha, aquele que o Senhor perdoou as 100 moedas de prata, agora ele encontrou alguém que devia 50 e não perdoou. O rei disse, ide buscar esse servo mau, coloque ele na prisão, não sairá de lá até pagar o último centavo. Essa prisão é o purgatório. Meu querido irmão, minha querida irmã, nós estamos vendo que ali a 4ª parte do Pai Nosso diz, perdoai as nossas ofensas assim como nós perdoamos. E é o que exatamente eu quero abordar nesse texto do 28 do Eclesiástico, que nós vamos ver apenas alguns versículos. Vamos lá? Vamos lá. Versículo 1 do 28. O título na Bíblia da Ave Maria é a vingança. Vamos lá. Aquele que quer se vingar, sofrerá a vingança do Senhor. Aqui está. Quem é que quer se vingar? Verdadeiramente aqueles que rezam o Pai Nosso. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos. Como nós perdoamos, não perdoa o outro. E o que é pior se diz cristão. E o que é pior se diz católico praticante, não é? Está sendo um exemplo para aqueles que estão lá na igreja. Meu querido irmão, minha querida irmã, eu estou falando aqui para cristão católico. Eu estou falando aqui para pessoas que não conseguem perdoar os outros. Eu quero dizer aqui que tem pessoas com enfermidades físicas, carregando enfermidades físicas porque não conseguem liberar o perdão ao outro. Porque não consegue perdoar o outro.
Lembre-se que a Bíblia diz, na primeira carta de São João, que quem odeia o seu irmão é assassino. E continua dizendo, e saber que a vida eterna não foi feita para nenhum assassino. Meu querido irmão, minha querida irmã, se você tem algum intrigado, se você tem intriga inimizado, vai fazer as pazes. Não merece. Não importa, faça por Jesus. Você não está fazendo por você. Ele fez contra você, não fez contra Jesus. Vá lá e perdoe. Perdoe e faça as pazes. Depois vai e faz tua oferta no altar, a tua vida, o teu coração, a tua alma, para que possas estar em comunhão com o altar do Senhor. Presta atenção. Que vingança do Senhor é essa? Vamos ver que vingança é essa. Vamos lá? Porque a Bíblia diz, aquele que quer se vingar, sofrerá a vingança do Senhor. E o que mais existe hoje é vingança. As pessoas querendo se vingar umas das outras. Ah, ele me fez isso, ele me deu uma pedrada, vou dar duas nele. As pessoas hoje são assim. As pessoas hoje querem saber, olha aqui, meu querido irmão. As pessoas hoje em dia, elas querem saber da vingança, elas querem se vingar. As pessoas de hoje são pessoas vingativas. Me deu numa moeda, eu dou o troco em duas. Não é? As pessoas hoje em dia são assim. Eu tenho andado por aí, eu tenho visto, até mesmo nas missões, pessoas, pai entregado do filho, filho entregado do pai, nora entregado da sogra entregado da nora e vice-versa. É o que eu tenho visto, amado. É o que eu tenho visto, e muitas das vezes as pessoas estão em terríveis tribulações, também de enfermidades físicas. Não é? Por que há muito problema no estômago nos dias de hoje e na coluna? Você sabe me dizer? Porque é raiva, é ódio. Você sabia que o ódio atrai doenças estomacais? Você sabia que o ódio atrai doenças na coluna? É isso mesmo. Vamos ver que vingança é essa. Que guardará cuidadosamente os seus pecados. Pácata. Aqui está. A vingança do Senhor é essa. Não perdoará os seus pecados. Não perdoará os meus pecados. Por quê? Porque eu digo, perdoai as minhas ofensas, os meus pecados. Assim como eu perdoo aqueles que me ofenderam, mas eu não perdoo. Isso é uma hipocrisia. Por isso eu estou trazendo esse quarto vídeo embasado na quarta parte do Pai Nosso. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofenderam. Mas é uma mentira. É só apenas dos lábios para fora. Nós não perdoamos verdadeiramente. Nós não perdoamos verdadeiramente aqueles que nos ofenderam. Nós não estamos abraçando aqueles, orai pelos vossos inimigos, fazei bem aqueles que vos perseguem, como Jesus disse em Mateus capítulo 5. Verdadeiramente nós estamos o quê? Traindo a Deus. Somos o quê? A Bíblia diz, homicidas. Meu querido irmão, um problema sério. É muito sério isso que a Sagrada Escritura está falando para cada um de nós. Se nós soubéssemos o teor que tem isso aí, meu querido irmão, eu vou lhe dizer, nós não poderíamos jamais carregar a raiva dentro de nós. Veja o que diz a Sagrada Escritura. Primeira carta de João, capítulo 3, verso 15. Eu vou começar do verso 14 para ficar mais explicado. Nós sabemos que fomos transladados da morte para a vida porque amamos os nossos irmãos. Aí está. E quem é nossos irmãos? Todos. Todos. Bons, ruins. Deus faz chover sobre os bons, sobre os maus. Todos. Quem não ama seu irmão permanece na morte. Olha o que diz. Primeira carta de João 3,14. Quem não ama seu irmão permanece na morte. E que morte é essa? Pecado mortal. Quando a Bíblia traz dizendo pecado de morte ou alguma coisa permanece na morte, está referindo-se ao quê? O pecado mortal. Não será salvo, meu querido irmão, minha querida irmã. A Bíblia está dizendo que aquele que não ama seu irmão, não importa ele quem seja, se ele persegue, se não persegue, a Bíblia está dizendo que você está no pecado mortal, que eu estou no pecado mortal. Né? E que maravilha está sendo essa série que eu trouxe, agora o quarto vídeo, dessa série Pecados que Atraem a Ira de Deus, porque muitas pessoas estão sendo instruídas, louvado seja Deus por isso. Então nós estamos vendo o verso 15, olha só, pare la oreja, ponga la lupa, vê lo que vem. Quem odeia seu irmão é assassino. Misericórdia. Misericórdia. Não, eu não falo com fulano, mas eu não odeio ele não. Hipócrita, mentiroso. Mentiroso. Se você não odiasse, você falava com ele. Mas se você não fala com ele, não engane-se a si mesmo. Você odeia e você não percebeu.
Se eu não falo com aquele que me ofendeu, eu sou intrigado dele. A Bíblia chama de intriga de inimizade. Meu querido irmão, não vamos ser hipócritas. A Bíblia está dizendo que quem não fala com seu irmão é assassino. A Bíblia está dizendo isso. Quem não fala com seu irmão, quem tem inimizade, a Bíblia está dizendo isso, é assassino. Continua a Sagrada Escritura. E sabeis que a vida eterna não permanece em nenhum assassino. Aqui está. Assassino é só aquele que mata, tira a vida do outro, não. É aquele que não fala com o seu irmão. É aquele que não fala com a sua irmã. Aqui eu estou falando irmão de sangue, não. Estou falando por parte de Deus. Intrigas. Seja com quem quer que seja. Contra seres humanos, contra qualquer ser humano que é seu irmão ou sua irmã. Meu querido irmão, é a própria Bíblia que diz isso. Quando nós nos deparamos com o capítulo 4 ainda da primeira carta de João, versículo 20, diz, olha só. Versículo 19, aliás. Mas amamos porque Deus nos amou primeiro. Se alguém disser amo a Deus, mas odeia seu irmão, é mentiroso. Aqui está. Nenhuma palavra mais a citar em cima disso. Precisa nem de explicação para uma palavra dessa. Então, aquele que quer se vingar, sofrerá a vingança do Senhor. Que vingança do Senhor é essa? Que guardará cuidadosamente seus pecados. Não será perdoado. Não adianta você procurar a confissão. Eu tenho intrigado. Não adianta você procurar a confissão, você ir lá confessar, se justificar e receber Jesus na Eucaristia. Você está bebendo um copo de veneno, está recebendo Jesus sem considerar. A Bíblia diz em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 29, que quem recebe o corpo do Senhor, quem comunga do corpo do Senhor sem considerá-lo, porque não fala com seu irmão, será culpado do corpo e do sangue de Cristo. É assassino, irmão. Assassino não pode, irmã. Assassino não pode receber Jesus na Eucaristia. É mentiroso. A Bíblia diz que é mentiroso aquele que diz que ama a Deus, mas não ama seu irmão. Aquele que diz eu cumpro o primeiro mandamento, mas desregra o segundo, que é amar ao próximo como a si mesmo. A Bíblia diz que você é um mentiroso. Aqui está a mentira. Sofrerá a vingança do Senhor, porque você também quer vingança. Você quer se vingar contra seu irmão, contra sua irmã. A Bíblia diz que Deus cuidará pessoalmente dos seus pecados para que não seja nunca perdoado, meu querido irmão. Isso são pecados que atraem a ira de Deus. E por que eu estou trazendo isso aqui? Porque João Batista apontou para Herodes e disse: Herodes, tu estás em pecado com a mulher do teu irmão. E o meu dever aqui não é estar orando por cura de ninguém física ou restauração financeira, não. Meu dever aqui neste mundo é pregar o evangelho denunciando o pecado. Porque se eu posso até orar por você e você ser curado de 10 cânceres e ir para o inferno, mas se eu fizer uma pregação para a conversão de tua alma e tu se converter, eu te salvei. O Senhor me usou para te salvar e eu também serei salvo porque eu te instruí. É aqui que está o segredo. Nós temos que denunciar o pecado, porque se não denunciarmos o pecado, não falarmos dos pecados, as pessoas não sabem o que é pecado e vai morrer naquele pecado. Você está entendendo, amado? Está entendendo o segredo, como é que é? Porque as pessoas permanecem no pecado, porque não há profetas dias de hoje denunciando o pecado. Não há missionários dias de hoje denunciando o pecado, dizendo isso é pecado, irmão. Irmão, isso aqui é pecado, não tem hoje, como João Batista fez com Herodes. Mesmo que venha custar caro, como custou a própria vida de João Batista. O pecado precisa ser denunciado. Diz o versículo 2: perdoa ao próximo o mal que te fez, e os teus pecados serão perdoados quando pedires. Olha só o versículo 2, que maravilha. Agora, está verdadeiramente chegando onde eu queria chegar, a quarta parte do Pai Nosso. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofenderam. Sim. Aí se nós perdoarmos verdadeiramente, aí quando nós formos buscar a confissão verdadeiramente, o Senhor vai nos perdoar. Ah, irmão, se eu perdoar o outro, a Bíblia já está dizendo que os meus pecados estão todos perdoados. Cuidado, senão você vai se lascar. Não é assim, não. Isso é má entendimento das Sagradas Escrituras. Quando a Bíblia diz, perdoai as minhas ofensas assim como eu perdoo, o Senhor perdoa, mas eu tenho que receber a absolvição do Senhor através da igreja, através do padre, no sacramento da confissão. Buscar um padre, um bispo para confessar. É dessa maneira que as minhas vestes são lavadas no sangue de Cristo. Não se iluda. Versículo 3. Uma pessoa guarda rancor contra a outra. E como pede a Deus a sua cura?
Sabe por que muitas das vezes, meu querido irmão, minha querida irmã, as pessoas estão atrás de cura física diante do Senhor, procuram Deus, procuram missionários, vivem atrás de missionários apenas por cura física, porque elas não querem. Primeiro, não querem despertar a sua fé. Segundo, lambuja a fé dos outros, porque não querem ser livres dos tais pecados que as carregam. Não se acham dignas de orar, não se acham dignas de falar com o Senhor e Ele atender. Não, o Senhor não ouve a pecadores. Fica só nisso. Não, a Bíblia diz, o Senhor não ouve a pecadores, mas ouve aqueles que lhe prestam culto. Aí não quer entregar a vida dele a Jesus, não quer ter um encontro com Jesus capaz de mudar a vida, de abandonar os pecados, de sair dos vícios. Aí querem viver atrás dos outros, lambujando a fé dos outros. Você vê quando nós nos deparamos com Atos dos Apóstolos. Em Atos dos Apóstolos nós só vemos o milagre do capítulo 6 de Atos. Pedro e João vão ao templo, o aleijado está ali, ele nem pede a cura. O coxo está ali, ele nem pede a cura, para ter uma ideia, ele nem pede o milagre. É eles que profetizam o milagre. A Bíblia diz que as pessoas levavam endemoniados, enfermos para Pedro curar. Pedro dizia, não tenho tempo, porque a minha missão é pregar a verdade, denunciar o pecado e a doutrina da igreja, o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele não tinha tempo. Aí o que é que ele fazia? Jogava na sombra dele. Pedro estava pregando aqui, não tinha tempo de estar orando por ninguém, botavam os enfermos lá na sombra de Pedro, eles eram curados, porque Pedro não tinha tempo. Não poderia perder tempo apenas com curas físicas, apenas com libertações. A missão da igreja é o quê? Anunciar o verdadeiro evangelho salvífico de Cristo, doutrinalmente falando. E era isso que Pedro fazia, era isso que os outros apóstolos faziam, amado. É isso. O que eu estou fazendo. Denunciando o pecado, dizendo para você, isso é pecado. E a Bíblia hoje está dizendo que aqueles que querem se vingar, aqueles que procuram a vingança, eles sofrerão a vingança do Senhor, seus pecados não serão perdoados. Seus pecados não serão perdoados. Um homem guarda rancor contra outro homem, uma pessoa guarda rancor contra outra pessoa e ainda se atreve a pedir a Deus a cura. Não vai vir, amado. Verso 4. Não tem misericórdia para com o seu semelhante e ainda roga ao Senhor pelos seus pecados. Como pode Deus perdoar? Não tem como, amados. Deus perdoar uma pessoa que pede perdão a Deus pelos seus pecados, mas não perdoa os outros. E ainda você escuta pessoas dizer, eu não perdoo ninguém porque só Deus perdoa. Olha só o que Satanás colocou no coração de algumas pessoas. Eu não perdoo ninguém porque só Deus perdoa. Amados, aquela pessoa não está precisando do perdão de Deus, não. É precisando do seu. É você que vai liberar o perdão de Deus quando você perdoa ela. Não, eu sou fraco, eu sou pecador, eu não sou capaz de... Ela me ofendeu. Mas por Jesus Cristo, por amor a Ele, Ele não teve pecado, mas assumiu os meus na cruz do Calvário. Então por Ele eu vou perdoar. É isso, amado. É isso que a palavra de Deus deseja de nós nos dias de hoje. No dia de hoje, falando para mim e para você. Não, você não tem misericórdia da outra pessoa, como Deus vai ter misericórdia de você? A Bíblia diz, os apóstolos escreveram que no dia do juízo vai triunfar a misericórdia. Mas você não tem misericórdia para com o seu semelhante. Como Deus vai ter misericórdia de você? Me diga. Estou olhando bem aqui nos seus olhos. Ó. Bem nos seus olhos. Se você não tem misericórdia do seu semelhante, como Deus terá misericórdia dos seus? Como Deus terá misericórdia de mim? Tudo que nós vemos hoje é vingança. Olha, mataram fulano, o que foi? Dívida. Olha, mataram fulano, o que foi? Droga. Olha, mataram fulano, isso. Tudo hoje em cima de vingança. Tudo hoje em cima de vingança, amado. Olha o que diz o versículo 5. Ele que é apenas carne, guarda rancor contra o seu próximo e pede a Deus que lhe seja propício. Quem então conseguirá o perdão dos seus pecados? O que Hebreus diz? Hebreus 10, 26 vai dizer que não há perdão para aqueles que conhecendo a verdade, não há sacrifício para aqueles que conhecendo a verdade não luta por essa verdade.
Não há perdão, amado. Não há sacrifício que possa mais expiar esse pecado. Porque é o próprio Deus que está falando isso. É o próprio Deus que está dizendo isso. Se você não tem misericórdia dos outros, não perdoa os outros, como Deus vai te perdoar? Lembra-te do teu fim e põe termo às tuas inimizades. Inimizades, apareceu aqui o termo intriga. Lembra-te que tu vais morrer. Que uma hora tu vais bater as botas, eu e ti. Então lembra disso, que nós temos um fim e pode acontecer a qualquer momento. Então põe um termo ao fim dessas inimizades. O que é inimizade na Bíblia? Intrigas. Acabe com as intrigas. Louvado seja Deus que eu posso dizer isso. Não digo para me orgulhar, não. Digo por Jesus Cristo de Nazaré. Por Ele, nele e com Ele, eu não tenho nenhum intrigado na face da terra. Eu não. Tem pessoas que, por causa de perseguição, que me perseguem, que preferem não falar comigo, mas por perseguição religiosa. Não porque pessoas que não falam comigo. Por perseguição religiosa. Ia começar muito dos meus amigos, por causa de quando eu assumi Jesus na minha vida, eles saíram de mim. Eles se afastaram. E não falam mais comigo. Mas não por intriga, por briga, por... Não. Isso não. Então, a Bíblia está dizendo, porque os inimigos da igreja de Cristo também são meus inimigos. Porque nós somos membros dessa igreja. Olha o que diz a Sagrada Escritura. Pois a decadência e a morte é uma ameaça para aqueles que transgridem os mandamentos. Lembra-te do temor de Deus e não fiques irado contra o teu próximo. Lembra-te da aliança do Altíssimo. E põe um termo, passa por cima disso. Do erro que o teu próximo cometeu contra ti. Aqui está a maravilha. 1 João 3,15, já citei. 1 João 4,20. Vamos pegar aqui 1 João. 1 João 3,15. Que eu já peguei com vocês, né? E 4,20 que eu também já peguei com vocês. Mas veja o que diz aqui a Sagrada Escritura. Para nós encerrarmos. Todo aquele que permanece em Jesus não peca. E todo o que peca não o viu nem o conheceu. Filhinhos, ninguém vos seduza. Aquele que pratica a justiça é justo, como também Jesus é justo. E aquele que peca é do demônio, porque o demônio peca desde o princípio. Irmão, por que está dizendo que todos que pecam, se nós somos pecadores? Porque ele está citando aqui os pecados mortais. Quando nós formos seguir esses versículos, vai falar dos pecados mortais. Então, meu querido irmão, é um pecado mortal a intriga. É um pecado mortal a inimizade. Eu estou trazendo para você nesse canal pecados que atraem a ira de Deus. Pecados mortais. Pecados que você não herdará o reino dos céus. Se você não herda o reino dos céus, você vai herdar o quê? Pense, raciocine. Então, aquele que peca é do demônio, porque o demônio peca desde o princípio. Isso porque o Filho de Deus se manifestou para destruir as obras do demônio. Aqui está. Nós temos que pedir ao Espírito Santo. Nós temos que pedir a graça para abandonarmos o pecado. E hoje eu trouxe apenas a inimizade. A quarta parte do Pai Nosso que eu resolvi frisar no vídeo que já está nesse canal. A quarta parte do Pai Nosso é o que, irmão? Perdoai as nossas ofensas assim como nós perdoamos aqueles que nos ofenderam. Nós rezamos dessa maneira, nós oramos dessa maneira, mas na realidade nós não perdoamos o próximo. Fica um rancor. Não significa também perdoar o próximo o mal que te fez e você viver ainda com ele a mesma coisa. Não. Lá no seu cantinho, eu no meu. Não é? Se tiver algum problema, vá lá levar um chazinho, vá lá levar um comprimido, vá lá levar alguma coisa para ajudar, mas não fique mais... Hoje em dia o que nós mais vemos é o quê? Amigos e amigas demais acabaram com intrigas. Preste atenção, que quem tem amizade demais, né, que vive se cheirando, como dizia o meu avô. Preste atenção, um dia essas pessoas, porque não cultuam Jesus Cristo, não buscam Jesus Cristo nas suas vidas, elas vão acabar se intrigando. A amizade demais só dá intriga, mano. Hoje em dia é assim. Amizades demais só acabam em intrigas. E intrigas pesadas. Porque não era uma amizade no Senhor, uma amizade santa. Uma amizade reta. Capítulo 12, versículo 14 do livro
da Epístola aos Hebreus. Buscai a paz com todos. E ao mesmo tempo a santidade sem a qual ninguém verá o Senhor. Veja, buscai a paz. Viver em paz, no amor, no perdão, na graça. Amém? Fica aqui este vídeo, meu querido irmão, minha querida irmã, para dizer para você: não queira se vingar, mas vá fazer as pazes. Vão se perdoar. Porque é o que Deus está pedindo. Teus pecados jamais serão perdoados se tu não perdoa o próximo. O mal que te fez. Tu é um mentiroso, tu é um assassino. Vistes comigo na Bíblia. Não é eu, Fábio, que estou te chamando de assassino. Não é eu, Fábio, que estou te chamando de mentiroso. É a Bíblia que te chama. A mim e a você, se nós não fizermos aquilo que o Pai, em nome de Jesus, quer de nós. Reconciliação. Amar. Primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas. Aqui, ó. Primeiro mandamento, que é ao crucifixo. Primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas. E a igualdade, o próximo como a ti mesmo. Ó, formando assim a cruz de Cristo. Amém? Deus abençoe você e até um próximo vídeo, se Deus quiser. Salve Roma, salve Maria Imaculada, sempre virgem.